Eu estava com as mãos cruzadas sobre o colo, olhando para o painel de embarque com a mesma calma que se olha para o mar depois de uma tempestade. O voo dela decolaria em 20 minutos, e tudo parecia em paz. Minha nora ajeitava a bolsa nos ombros como quem se despede de um fardo, e minha neta, sentada ao meu lado, segurava um copo de suco com as duas mãos. A cena parecia comum, mas naquele silêncio havia uma rachadura que eu não enxergava ainda. Megan, minha nora, sorriu daquele jeito que aprendeu em treinamentos corporativos, sorriso que não alcança os olhos. Disse que voltaria em 2 dias, talvez 3, dependendo do andamento da tal conferência em Houston. Me beijou o rosto sem realmente me tocar, passou a mão no cabelo da filha e acenou com pressa, como se estivesse fechando a tampa de uma caixa da qual queria fugir. O portão de embarque engoliu sua figura alta e elegante com um bip eletrônico e um breve "boa viagem". E então o aeroporto voltou ao seu ruído constante. Malas, vozes, passos, anúncios. E tudo o que sobrou foi eu e minha neta. Ela não disse nada nos primeiros segundos. Apenas olhava para o chão de granito polido, como se estivesse tentando decifrar alguma coisa invisível. Só quando as rodas da mala pararam de ecoar é que senti a mão dela escorregar por cima da minha. Era pequena, morna e tremia um pouco. Olhei para ela, pensando que talvez estivesse triste com a partida da mãe ou cansada daquele lugar sem brinquedos, mas quando nossos olhos se encontraram, percebi que não era nem uma coisa, nem outra. Era medo. Medo puro, cru, do tipo que uma criança de 7 anos não consegue fingir que não sente. "Vovô", ela sussurrou com a voz tão baixa que precisei inclinar a cabeça. "A gente precisa ir, agora." Aquilo me acertou como uma frase dita num sonho, sem explicação, sem contexto, mas com a força de um trovão. "Do que você está falando, minha flor?" Perguntei baixinho, tentando não parecer alarmado. Ela apertou minha mão com mais força e respondeu com os olhos vidrados, fixos na porta por onde a mãe tinha desaparecido. Ela se foi. Temos que sair. Não houve tempo para racionalizar. Não houve espaço para dúvidas ou lógica. Eu apenas levantei, como se algo mais antigo que meu corpo tivesse assumido o controle. Peguei as chaves do carro no bolso do casaco e disse: "Vem comigo." Ela obedeceu de imediato. Caminhamos rápido pelo saguão do aeroporto, com os passos ecoando entre as colunas, passando por famílias tirando fotos, homens de negócios com malas discretas e aeromoças sorridentes. Tudo parecia comum, exceto nós. Nós estávamos em fuga de algo que eu ainda não sabia nomear. No carro, ela se sentou no banco de trás, como sempre fazia, mas não falou nada. Nenhuma pergunta, nenhum comentário sobre o tempo, nem mesmo sobre o que ela queria jantar. E isso era estranho. Ela sempre perguntava o que a gente ia comer. Sempre. Liguei o motor, saí do estacionamento e entrei na rodovia com o coração batendo fora do ritmo. E enquanto as luzes do aeroporto iam ficando para trás, meu cérebro começava a repassar tudo o que poderia justificar aquele momento. Será que ela viu algo? Será que ouviu? Será que Megan disse alguma coisa antes de entrar no avião? Foram 20 minutos de estrada antes que eu ousasse perguntar de novo. "Você quer me contar o que está acontecendo?" Ela não respondeu. Apenas olhava pela janela, como se estivesse observando algo do lado de fora, mesmo quando não havia nada além de mato e placas. Esperei mais um pouco, respeitando o silêncio dela. A menina sempre foi sensível, do tipo que notava quando alguém estava triste antes mesmo da pessoa perceber. Tinha o dom de escutar portas sendo fechadas sem fazer barulho. E eu sabia que ela não falava por medo, não de mim, mas do que poderia acontecer se falasse demais. Chegamos em casa no início da noite. A luz da varanda estava acesa, como se Megan ainda estivesse lá. Desci primeiro, destranquei a porta e entrei devagar. Ela veio atrás, mais devagar ainda, os passos cautelosos. E foi aí que senti pela primeira vez. A casa estava errada. Não sei como explicar. O ar parecia pesado, parado. A televisão estava ligada, mas no mudo. A sala estava arrumada demais, como se tivesse sido preparada, encenada. Como se alguém tivesse deixado tudo no lugar, esperando que ninguém percebesse que já não havia mais ninguém ali. E então veio o detalhe que me fez travar. A porta da cozinha, que sempre rangia, estava lisamente silenciosa. Tinha sido lubrificada. Nunca havia sido antes. Eu mesmo prometia fazer isso e esquecia. Mas agora, alguém se deu o trabalho de fazer. Alguém que esperava que tudo parecesse normal. Olhei para minha neta e vi que ela já estava no corredor do quarto. A porta do antigo escritório, onde Megan costumava trabalhar, estava entreaberta. A menina parou ali, respirando fundo. "Ela não vai mais voltar, né, vovô?" Disse enfim.
Eu não soube o que responder. Talvez porque no fundo eu soubesse que sim. A Megan que morava ali, que dividia a casa conosco, já tinha ido embora antes mesmo do voo. Naquele momento, alguma coisa dentro de mim se reergueu. Não era raiva, era instinto. Algo que eu tinha deixado adormecido desde que me aposentei, desde que enterrei minha esposa, desde que virei o avô silencioso no canto da sala. Algo dentro de mim se levantou e disse: proteja, e foi isso que fiz, mas eu ainda não fazia ideia do que estava por vir. Deixamos a luz da sala acesa naquela noite, mas ninguém jantou. A comida na geladeira parecia tão fora de lugar quanto nós dois sentados à mesa sem palavras. Minha neta ficou ao meu lado o tempo todo, os pés balançando no banco alto da cozinha, o olhar distante, a boca fechada como se cada palavra que guardava estivesse protegendo algo muito maior que ela mesma. Eu não a forcei a falar. Havia algo de sagrado naquele silêncio. Em vez disso, fiz café, servi uma caneca pequena com leite para ela e acendi a luz da varanda para espantar os pensamentos que rondavam as janelas. Mais tarde, quando coloquei cobertas no sofá e a convenci a dormir ali mesmo, perto de mim, ela disse apenas: se ela voltar, não atende a porta. Eu apenas balancei a cabeça. Àquela altura já não era mais uma criança que falava comigo. Era um aviso. Uma senha. Uma premonição. Eu não preguei os olhos. Fiquei ali, no escuro, ouvindo o som da geladeira, da madeira rangendo sob o peso do tempo, do vento soprando por entre as árvores lá fora. Mas havia também o som do meu coração batendo com uma raiva que não vinha de fora. Era como se algo estivesse sendo revelado, lentamente, peça por peça, e eu começava a enxergar os contornos da armadilha em que eu e minha neta quase tínhamos sido deixados. A verdade não vinha em um grito, mas em fragmentos de memória, em detalhes que agora faziam mais sentido do que quando aconteceram. Comecei a lembrar de ligações que Megan atendia às escondidas, da vez que alterou a senha do Wi-Fi dizendo que era por segurança, dos papéis que levou do meu escritório dizendo que ia escanear. Tudo tão pequeno, tão comum, mas tão meticulosamente calculado. Agora fazia sentido o porquê da pressa no aeroporto, o porquê de deixar a casa tão em ordem. Ela não ia voltar. E se ela não ia voltar, o que exatamente ela tinha deixado para trás? Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, peguei meu velho casaco, guardei a chave reserva da casa no bolso e abri o portão devagar para não acordar a menina. Mas ela já estava de pé, de moletom, com os olhos ainda inchados de sono, me esperando na porta da cozinha. "Eu posso ir?" perguntou. E eu, mesmo sem entender completamente por que ela queria estar ao meu lado naquela hora, disse sim. A verdade é que eu também não queria deixá-la sozinha nem por um segundo. Pegamos a estrada vazia, um trajeto de pouco mais de 20 minutos até a antiga casa dos pais de Megan, onde ela mantinha algumas coisas guardadas num depósito nos fundos. Eu lembrava que ela usava aquele espaço como arquivo pessoal, um lugar onde dizia guardar coisas de antes de casar, mas que nunca mais foi aberto desde o nascimento da filha. Nunca me importei. Mas agora cada detalhe parecia esconder um segredo. Durante o trajeto, ela ficou olhando pela janela novamente. Dessa vez, eu arrisquei perguntar: "O que você ouviu, pequena?" Ela demorou para responder. Quando falou, foi quase num sussurro, como se estivesse testando o peso das palavras. Mamãe falou com um homem. Disse que o dinheiro já estava quase todo com ela, que era só embarcar e nunca mais olhar para trás. Senti minha mão apertar o volante. Ela falou que a gente ia desaparecer, mas depois sussurrou: "Só eu. Não dá para levar os dois." A última frase me cortou mais do que qualquer coisa. Ela ia deixar a própria filha para trás. Comigo. Como se fôssemos lixo antigo que não coube na bagagem. Como se eu fosse um depósito seguro até a poeira baixar. E o pior, ela achava que a menina não entenderia. Que criança esquece? Mas crianças não esquecem. Elas apenas guardam, quietas, como minha neta estava agora. Quando chegamos ao velho portão, tudo estava como eu lembrava. O lugar parecia esquecido pelo tempo, mas o cadeado do depósito estava novo e trancado. Peguei o alicate que levava no porta-malas e forcei o trinco até ouvir o estalo seco do metal cedendo. Dentro havia caixas empilhadas, malas de viagem caras, documentos amarrados com fita vermelha e algo que não devia estar ali. Meu nome em envelopes que eu nunca tinha recebido. Cartas do banco. Comprovantes de movimentações. Extratos que tinham sido retirados da minha correspondência. Ela estava há meses desviando tudo para si. E não era só isso. Ali estavam também cópias da minha assinatura digitalizada,
contratos de abertura de contas em meu nome em bancos nos quais eu nunca havia pisado. Meu estômago revirou. Minha neta segurou meu braço com força. A gente pode ir agora, vovô? Eu a olhei e respondi, não ainda, minha flor. Agora a gente começa, porque aquilo não era mais apenas uma fuga emocional. Era uma guerra de identidade. E ela tinha começado antes mesmo de Megan embarcar. Mas o que ela não contava é que eu também já havia preparado meu próprio caminho. Não por desconfiança, mas porque, depois de uma vida inteira lidando com pessoas que sorriem e escondem faca nas palavras, aprendi a deixar rastros que só eu sabia seguir. Enquanto trancávamos o depósito de volta e voltávamos para o carro, percebi que a estrada de volta já não parecia mais escura. Eu não estava perdido. Pela primeira vez em anos, eu estava em movimento. E Megan, naquele exato momento, a 1000 quilômetros de distância, ainda acreditava que havia ganhado. Ela não sabia que tudo o que construiu estava prestes a ser derrubado, tijolo por tijolo. Voltamos com o porta-malas mais cheio do que havíamos previsto. A caixa com os documentos, os envelopes, a assinatura falsificada, o contrato de abertura de conta com meu CPF, tudo aquilo parecia queimar em cima do banco traseiro, como se cada item ali fosse uma prova viva de que eu não era mais apenas vítima de descaso familiar. Eu estava no centro de uma fraude construída com o cuidado frio de quem passa meses testando os limites da confiança alheia. E pensar que tudo começou com um "pode deixar, eu cuido disso pra você, sogro". Cada palavra agora ganhava outro tom, outro rosto, outra intenção. A estrada parecia mais curta dessa vez. Ou talvez eu é que já não dirigia com dúvida. Eu sabia que havia mais esperando por nós em casa, e não era conforto. Quando encostei o carro na garagem, minha neta já estava meio adormecida no banco. Carreguei ela no colo como fazia quando era bebê, a cabeça no meu ombro, o braço solto ao lado do corpo, como se por um instante a infância tivesse voltado. Mas eu sabia que não, que nenhuma criança volta a ser criança depois de ouvir o que ela ouviu. Ao entrar em casa, acendi a luz da sala e foi como ver um palco montado. Tudo limpo demais, as almofadas perfeitamente alinhadas, o tapete aspirado, o vaso com flores frescas, mas que eu não tinha comprado. Era como se Megan tivesse arrumado a cena final antes de sair, como uma atriz que encerra sua última peça com um sorriso falso e um buquê roubado. Foi quando notei a porta da cozinha, aquela que sempre rangia desde a reforma de 3 anos atrás. A que eu prometia consertar e sempre esquecia, entre consultas, remédios e contas de energia. Eu a empurrei devagar e ela deslizou sem emitir um som. Não era apenas um detalhe. Era uma assinatura. Ela tinha feito isso. Megan tinha lubrificado a dobradiça. Um gesto tão pequeno, mas que gritou dentro de mim. Ela queria que tudo parecesse normal. Que eu não notasse a ausência. Que não sentisse o vazio. Que o silêncio da porta escondesse o da traição. Deitei minha neta no sofá, cobri com a manta azul que ela gostava e fui direto para o quarto que Megan usava. Entrei devagar. As gavetas estavam vazias. Não bagunçadas, vazias. O armário com as roupas abertas, mas apenas as peças que ela considerava velhas ficaram. As de grife tinham ido embora. Até a necessaire do banheiro tinha sumido. De todos os sinais, esse foi o mais cruel. O perfume dela não estava mais lá. Na prateleira de cima, no entanto, algo destoava. Uma caixa branca com tampa de madeira clara que sempre ficava guardada. Ali encontrei 3 passaportes, 2 no nome dela, 1 no nome de uma criança, com carimbos, reservas e um cartão de embarque que não era para Houston. Era para Lisboa. Um voo com escala em Miami. Data: hoje. Foi aí que tudo se alinhou. Ela nunca teve conferência. Nunca teve hotel reservado. Aquela despedida no portão de embarque era o início de uma fuga completa, internacional. Ela planejava sumir do país com meu nome, com minha assinatura, com o dinheiro que saqueou das contas que estavam no meu CPF. Mas não planejava levar a filha. Essa parte do plano era o silêncio. Ela nos deixou para trás como se fôssemos um erro contábil. E se minha neta não tivesse dito o que disse, se eu não tivesse prestado atenção, ela teria conseguido. Simples assim. Voltei para a sala e sentei no chão, com os 3 passaportes abertos à minha frente, a caixa com os documentos ao lado e a TV ligada sem som passando uma reprise qualquer de um jornal local. Eu olhava para os rostos estampados naqueles papéis e sentia uma mistura que não sabia nomear. Não era raiva. Já tinha passado disso. Era algo mais profundo. Uma espécie de luto. O luto por alguém que ainda estava viva, mas que havia morrido para mim naquele momento. E também o luto por mim mesmo, pelo homem que confiava, que acreditava,
que achava que fazer o bem era suficiente para manter as pessoas por perto. Ali, com tudo aquilo diante de mim, fiz o que qualquer homem cansado faria. Levantei devagar, fui até meu escritório e abri a pasta preta onde guardava meus arquivos. Em menos de 10 minutos consegui acessar minha conta digital principal e iniciar o processo de bloqueio de todas as movimentações vinculadas ao meu CPF. Liguei para minha gerente, expliquei com a calma de quem já tinha ultrapassado o desespero. Ela escutou e agiu. Tudo ficou congelado em menos de 1 hora, mas algo me dizia que ainda havia mais. E havia. Voltei ao quarto da Megan. Embaixo da cama, uma mala que ela claramente tinha esquecido ou desprezado. Dentro, envelopes de contas antigas, papéis com o cabeçalho de cartórios e uma procuração. Meu nome como outorgante. A assinatura era perfeita, mas não era minha. Sentei na cama e encarei aquele pedaço de papel com uma calma assustadora. Ela não apenas tentou me apagar, ela tentou me substituir. Minha neta acordou logo depois. Veio até mim no quarto e parou na porta, olhando em silêncio. Você achou? Ela perguntou como se já soubesse. Achei sim, minha flor. E dessa vez fui eu quem a abraçou com força, porque eu precisava sentir que algo ainda era verdadeiro. Naquela noite, fechei todas as trancas da casa, desliguei o telefone fixo e o celular e sentei na varanda com uma xícara de chá morno. Lá fora, a rua estava vazia. Mas dentro de mim, uma guerra silenciosa começava a tomar forma, porque Megan achou que partiria sem ser notada. Mas agora eu sabia de tudo, e ela não fazia ideia de que eu estava apenas começando. Na manhã seguinte, acordei antes do sol. Ainda era escuro, e o relógio na parede marcava 5:12 quando me levantei da poltrona, onde tinha adormecido com a xícara de chá ainda na mão. O silêncio da casa era tão denso quanto o que eu carregava por dentro. Andei até o quarto da minha neta, a vi dormindo encolhida no meio da cama, e por um instante quis voltar no tempo. Quis que aquela menina ainda fosse só uma criança que me pedia chocolate escondido da mãe, que passava o domingo desenhando no tapete da sala. Mas agora, mesmo dormindo, havia nela uma tensão que não devia existir naquela idade. Como se a infância tivesse sido empurrada para fora da casa junto com a mãe. Fechei a porta devagar e fui direto ao que precisava ser feito. Se Megan tinha deixado pistas, se havia alguma brecha que pudesse me ajudar a entender ou me proteger do que vinha pela frente, eu precisava encontrar antes que ela decidisse voltar. Porque eu sabia, ela voltaria. Não para ficar, mas para encerrar o que começou. E talvez, para apagar o que ainda restava de mim no caminho, voltei ao quarto que havia sido dela. Abri novamente cada gaveta, cada armário. Retirei as roupas deixadas para trás e dobrei como se estivesse desfazendo um teatro. Cada peça esquecida era uma mentira não contada. As roupas íntimas, os perfumes baratos que ela não usava mais, os livros antigos que sempre pareciam estar ali por obrigação, tudo isso era fachada. Mas quando levantei o colchão, vi a primeira peça real do quebra-cabeça. Uma mala pequena, de rodinhas gastas, com um adesivo do Texas na lateral. Ela estava trancada, mas o zíper tinha sido forçado. Dentro encontrei envelopes rasgados, cartões de visita, contratos mal preenchidos com nomes diferentes e, o que mais me chamou a atenção, cópias de identidade em nome de mulheres com sobrenomes parecidos com o dela. Todos com a mesma foto, a dela, mas com nomes levemente diferentes. Megan Duarte, Megan Vasquez, Megan Lira. Identidades falsas. Não eram documentos oficiais, ainda não, mas estavam sendo preparados. Comprovantes de residência falsificados. Composições de perfis. Megan não estava apenas tentando desaparecer. Ela vinha ensaiando isso havia meses, talvez anos. Sob os papéis, outra surpresa. Um envelope grosso com carimbo do exterior. Um banco digital de Luxemburgo. Dentro, uma carta de aprovação de abertura de conta para depósito em moeda estrangeira. O titular, um nome masculino, um que eu nunca tinha ouvido falar, mas o endereço usado como referência era o meu. A nossa casa, meu CPF, meu comprovante de luz. Ela havia me usado como base para criar um homem que não existia. A mala tinha cheiro de pó, tinta de impressora e perfume velho. Mas o que havia dentro dela tinha o peso de uma vida dupla que eu nunca imaginei que crescia dentro da minha casa, do outro lado do corredor. Peguei tudo e coloquei numa nova pasta. Guardei no meu cofre, o único que ela nunca soube onde ficava. Atrás da estante do corredor, escondido dentro da parede,
um segredo antigo que só eu e minha esposa falecida conhecíamos. Mas havia mais. Sempre há mais quando se trata de alguém como Megan. Fui até o quarto da minha neta. Abri a porta com cuidado, mas ela já estava acordada, sentada na cama, olhando para mim como se esperasse que eu dissesse o que tinha descoberto. Ela ia mesmo embora, né, vovô? Perguntou sem precisar de resposta. Me sentei ao lado dela e disse: ela não levou você porque sabia que aqui era mais seguro. Só não achou que você fosse perceber. Ela baixou os olhos, mas não chorou. Não era dia de choro. Era dia de abrir portas. Você viu mais alguma coisa? Perguntei. Ela hesitou e então respondeu. Ela usava o tablet escondido. Sempre à noite. E uma vez, quando eu fingi estar dormindo, vi ela escaneando papéis seus. Um que tinha o desenho de uma casa. Meu coração afundou. Era a escritura. Levantei e fui até o meu armário no quarto. A pasta onde guardava meus documentos oficiais estava no lugar. Mas quando abri, lá estava. A escritura da casa, mas com a última página trocada. Falsificada. Alguém tinha substituído a original por uma cópia tosca, mas cuidadosamente impressa. Megan estava tentando vender a casa antes de fugir. Ou pior, estava tentando usar a propriedade como garantia para algum empréstimo. E com meus dados, minha assinatura, meu endereço, voltei para a sala com a escritura falsa na mão. O que mais ela teria deixado para trás? Resolvi checar o sótão. Subi com cuidado, com a lanterna em mãos e uma pasta nova para levar o que encontrasse. E ali, entre caixas de Natal e brinquedos antigos, achei outra mala. Essa maior, azul, com uma etiqueta de voo para Bogotá. Ela tinha plano A, plano B e até plano C dentro dessa mala. Cédulas em espécie, dólares e reais. Mais cópias de documentos. Uma lista escrita à mão com horários de voos, nomes de contatos, valores. E no fundo, um papel solto, amassado, como se tivesse sido guardado às pressas. Era uma carta, mas não para mim. Era para alguém chamado Daniel. Ela escrevia como quem se despedia de uma vida. Quando eu conseguir sair daqui, a primeira coisa que farei será mudar meu nome de novo. Dessa vez é para sempre. Ele nunca vai saber. Ele era eu. Desci do sótão com a mala azul, a cabeça fervendo e a certeza se formando. Megan não era só uma mulher em fuga. Ela era uma fraude ambulante. E mais, ela não trabalhava sozinha. Ela tinha apoio. Alguém do outro lado esperando. Mas ela cometeu um erro. Deixou a parte mais viva para trás. A neta que não aceitou ser esquecida. E o velho que ela julgou inofensivo demais para reagir. Mal sabia ela que eu ainda estava no começo. No mesmo dia em que encontrei as duas malas escondidas, desci do sótão com os braços cheios de documentos e a mente carregando uma verdade incômoda. Eu não conhecia a mulher que morou debaixo do meu teto pelos últimos 5 anos. Eu a chamei de Nora. Abri as portas da minha casa para ela. Confiei minha neta às suas mãos quando adoecia. E agora, o que restava era o rastro de uma farsa construída com frieza, com etapas, com ensaios. Era como se por trás de cada obrigada dela houvesse uma linha de código rodando em silêncio. E eu fui programado para não perceber. Minha neta assistia TV sem som, os olhos baixos, o controle remoto pousado ao lado. Desde o início da manhã, ela ainda não tinha comido. Peguei uma banana na fruteira, sentei ao lado dela e ofereci. Ela aceitou sem dizer nada. A rotina estava quebrada, mas os gestos pequenos continuavam nos unindo. Comi uma fatia de pão com manteiga fria e me levantei para o último lugar que eu ainda não tinha verificado. Meu próprio cofre. Era antigo. Instalado nos anos 90, embutido no piso do escritório, coberto por um tapete grosso e por uma cadeira que eu usava pouco. A senha era uma sequência de datas ligadas à minha esposa falecida, e ninguém jamais soube disso. Pelo menos era o que eu acreditava. Levantei o tapete, movi a cadeira com um empurrão e revelei a tampa metálica. Digitei a senha. Mas antes mesmo do bip de desbloqueio soar, algo me parou. A tampa já estava com marcas de dedos recentes. E quando puxei, o cofre estava entreaberto. Meu coração deu um pulo seco. Nunca deixei aquele cofre destrancado. Nunca. E por um momento, temi o pior. Que tudo tivesse desaparecido. Que o último reduto da minha privacidade, do meu preparo, da minha cautela, tivesse sido violado por completo. Mas quando abri a tampa e olhei para dentro, percebi que nada tinha sido levado. Ao menos não completamente, as pastas estavam ali. Os contratos de venda da casa antiga. As ações da empresa onde trabalhei por 22 anos. O testamento antigo ainda válido. Mas havia uma diferença. Um envelope faltava. Um vermelho,
com documentos da cooperativa de crédito onde eu mantinha um fundo privado. Ele tinha sumido. E pior, o papel de rascunho com a senha de acesso estava rasgado. Metade ainda ali. A outra desaparecida, ela havia entrado ali. Sabia da senha. De alguma forma, Megan descobriu a combinação. Talvez bisbilhotando uma conversa, talvez tentando datas ao acaso. Ou talvez porque em algum momento eu fui inocente o suficiente para dizer a ela o motivo das datas que escolhi. Ela sabia da minha falecida esposa. Sabia o peso de certas datas. E isso foi suficiente para invadir até o que era só meu. Sentei no chão, com as mãos no rosto, tentando controlar a onda de frustração que vinha como um estouro de represa. O pior não era saber que ela tinha entrado. Era saber que ela havia deixado tudo no lugar propositalmente, para que eu achasse que nada tinha sido tocado, que estava tudo bem, que eu não precisava olhar 2 vezes. Ela quase conseguiu. Mas quase para alguém como ela, era perigoso demais. Peguei o telefone e liguei para a cooperativa. A atendente me reconheceu de imediato. Perguntei se havia alguma movimentação recente. Houve um silêncio, e então ela disse com voz cautelosa: "Seu fundo foi esvaziado parcialmente no mês passado, senhor. Um valor de 42 mil foi transferido para uma conta de mesmo titularidade, ou seja, com seu nome, em outro banco. Tudo feito com documentos válidos. Pedi a cópia da movimentação. Ela enviou por e-mail. Quando abri, senti o estômago embrulhar. O documento tinha minha assinatura, ou algo que parecia com ela. O número do meu CPF, endereço, dados bancários, mas a conta destino, um banco digital, um nome de agência que eu nunca usei. E principalmente um número de celular vinculado ao cadastro, que não era meu. Ela roubou parte do meu fundo e deixou tudo como estava, para que eu só percebesse quando fosse tarde demais. Aquilo era o primeiro golpe, o primeiro corte, a primeira ferida aberta de forma silenciosa, calculada e invisível aos olhos de quem ainda confiava. E se ela já tinha feito isso antes de desaparecer, o que mais teria feito? Desci os olhos pelo e-mail. Havia uma observação da gerente. Senhor, essa movimentação passou por análise de rotina. Não identificamos irregularidades, pois a titularidade conferia. Mas compreendemos que pode haver fraude. Podemos abrir um protocolo formal. Eu respondi com um simples "sim, por favor", e anexei todos os documentos que tinha encontrado, inclusive os papéis do cofre. Fechei a tampa do cofre com mais força do que o necessário. Tranquei novamente. E dessa vez troquei a senha. Não por segurança, mas por luto. Porque aquele código antigo, baseado em datas que significavam amor, agora tinha sido contaminado. Era como uma flor que desabrochava em um vaso, onde alguém havia cuspido veneno. Na sala, minha neta me olhou com olhos grandes. "Tá tudo bem, vovô?" Respirei fundo. "Tá sim, minha flor. Mas agora a gente precisa ficar muito esperto." Ela assentiu. Não fez mais perguntas. Já entendia mais do que devia para a idade. Já carregava nos olhos a sabedoria de quem viu a máscara de um adulto cair antes da hora. Naquela noite, preparei um prato simples. Arroz, ovo frito, um pouco de salada. Sentamos os dois à mesa. O som da colher batendo no prato era o único ruído. Nenhum desenho animado. Nenhum jornal. Apenas a nossa presença ali. 2 sobreviventes dentro de uma casa que já não era nossa completamente. E enquanto comíamos, pensei nas palavras que eu precisava ouvir. Você ainda tem controle. Era isso que me guiava agora. Porque cada vez que ela tentou me apagar, deixou rastros. E o primeiro deles já estava em análise. O fundo foi parcialmente saqueado. Mas minha força ainda estava inteira. Ela achava que eu não ia perceber. Ela não contava com o fato de que eu também sabia ser meticuloso. Ela não imaginava que meu silêncio era arma, não fraqueza. E ela não sabia que quando eu decidisse agir, não haveria aeroporto que a escondesse de mim. Ela esperou o dia inteiro para me contar. Passamos aquela quarta-feira como se estivéssemos dentro de uma bolha. Eu andando pela casa feito um investigador em território comprometido, ela me seguindo com os olhos enquanto desenhava alguma coisa num caderno velho. As canetinhas espalhadas ao redor, mas nenhuma cor viva no papel. Era um desenho de uma casa partida ao meio. Uma parte colorida, com grama e céu azul. A outra preta e branca. Vazios. No fim da tarde, sentei com ela no sofá. Liguei a TV só para fazer companhia ao silêncio. E mesmo com os desenhos passando, ela não riu. Não comentou os personagens. Ficou ali encolhida, com as mãos entre os joelhos, esperando. Eu sabia que aquilo não era tristeza comum. Aquilo era o peso do que se sabe e não se diz. O fardo do que se presencia sem ter permissão para entender. Então eu falei: "Você pode me contar o que viu, minha flor?" "O que eu viu?" "Eu tô aqui." Ela demorou. Respirou fundo.
Mordeu o lábio. Mexeu no zíper do casaco como se estivesse ensaiando uma resposta invisível. E então, sem olhar nos meus olhos, disse: ela ia nos deixar para sempre, vovô. As palavras vieram soltas. E depois disso, não pararam mais. Eu ouvi ela falando com aquele moço, o Daniel. Ela usava o tablet escondido, falava bem baixinho. E quando eu entrei na sala uma vez, ela desligou bem rápido. Disse que era só uma chamada do trabalho, mas eu vi. Ela dizia que a gente era peso, que o velho é um passaporte e que eu ia ficar porque criança dá muito trabalho. Eu fiquei imóvel, ela continuou. Teve uma noite em que ela falou assim: eu consigo sair com 70 mil limpos se ele não notar. E com os documentos que fiz, nem vai dar para rastrear. Depois ela falou que a gente não precisava saber, que ela ia viajar e que se tudo desse certo, ela nunca mais voltava. A voz da minha neta foi ficando mais fina, mais hesitante. Não era medo, era vergonha de repetir aquelas palavras, como se ela sentisse culpa por ter escutado algo que ninguém deveria dizer. Algo que uma mãe não deveria jamais pensar, quanto mais planejar. E aí eu fiquei quieta, vovô, por muito tempo. Mas no dia do aeroporto, quando ela me deu aquele beijo correndo, eu soube que ela estava indo de verdade. Que se eu não dissesse nada, ela ia sumir. Eu senti o ar faltar por um segundo. Então, quando você segurou minha mão, eu só disse que a gente precisava ir. Porque eu sabia. Meu coração afundou. Não só pela dor de confirmar o que já estava se desenhando, mas porque aquela criança teve que carregar a decisão de salvar a própria vida e a minha com 7 anos. 7. Enquanto a mulher que a colocou no mundo escolhia salvar a si mesma. Mesmo que isso custasse tudo, abracei minha neta com força. Ela chorou baixinho, o rosto enfiado no meu peito, a mão apertando meu casaco. Fiquei ali por longos minutos, com os olhos fixos no teto, sentindo uma lágrima minha escorrer sem pressa. Não era uma lágrima de dor. Era de revolta, de impotência, de um amor que sangra quando percebe que o elo entre gerações foi quebrado por alguém que devia apenas proteger. Ela se afastou devagar e me olhou como se esperasse que eu fosse culpá-la por ter ficado em silêncio antes. Mas eu não disse nada. Apenas acariciei seu cabelo e sussurrei: você fez o certo. Você é minha coragem. Ela sorriu fraco. E então, pela primeira vez em 2 dias, perguntou: a gente vai ficar bem? Eu não menti. Respondi com o que era verdade naquele momento. A gente vai fazer o que for preciso. A partir dali, tudo mudou. Peguei o telefone e entrei em contato com minha advogada de confiança, a doutora Cecília, com quem não falava desde a época em que fiz meu testamento. Combinei um horário no escritório dela para o dia seguinte. Não contei tudo pelo telefone. Sabia que algumas verdades precisam ser ditas cara a cara, com documentos nas mãos e a gravidade refletida no olhar. Em seguida, liguei para um amigo antigo, Samuel, que trabalhou a vida inteira no setor de investigação privada. Não pedi favores. Disse apenas: preciso saber para onde ela foi. Se está mesmo em Houston ou se aquilo era só fachada. Ele não perguntou por quê. Só respondeu: me dá 24 horas. Fechei as portas. Tranquei as janelas. E escondi os passaportes falsos, os documentos da mala azul e a carta para Daniel em 3 lugares diferentes. Um no forro da cortina do escritório. Outro dentro da estante de livros da minha esposa, num livro falso que ela usava para guardar joias. E o último dentro de um envelope lacrado colado com fita no fundo da caixa d'água da lavanderia. Eu sabia que parecia paranoico, mas depois do que descobri, confiar demais era só outra forma de deixar a porta aberta. Minha neta dormiu no meu quarto aquela noite. Pela primeira vez desde que tudo começou, dormiu profundamente. Eu não. Passei a madrugada escrevendo num caderno velho. Não uma carta para ela, ainda era cedo para isso, mas uma espécie de inventário da verdade, um relato. Página por página, fui colocando tudo o que tinha acontecido como num diário. O dia do aeroporto. A mala no sótão. O cofre violado. A escritura falsa. O fundo de pensão esvaziado. A mala azul. A carta para o tal Daniel. E agora, a confissão da única testemunha inocente dessa história. Minha neta. Eu não sabia ainda qual seria o desfecho disso. Mas sabia que se eu não documentasse tudo, Megan poderia aparecer vestida de vítima e virar a narrativa contra nós dois. Ela era esperta. Ela sabia chorar em redes sociais. Sabia se fazer de injustiçada. Mas o que ela não sabia é que a filha dela agora carregava uma verdade que nenhuma encenação apagaria. Fechei o caderno. Escrevi a data na última página e guardei dentro do travesseiro um velho truque da época em que eu ainda investigava furtos para a seguradora.
Coisa de gente que sabe que o mundo nem sempre funciona como deveria. Na manhã seguinte, antes de sairmos para o escritório da advogada, minha neta me olhou e disse: "Eu sou sua família agora, né?" E eu respondi: "Você sempre foi." Eu já tinha passado a vida inteira ouvindo histórias de traição contadas por outras pessoas. Colegas que perderam o que tinham confiando demais. Vizinhos enganados por parentes sorridentes. Amigos de infância que foram usados como fiadores por filhos que sumiram. Mas uma coisa é escutar. Outra é ver isso acontecer dentro da sua casa. Outra é segurar nos braços uma criança que foi descartada por quem lhe deu o nome. E outra ainda, mais profunda, mais cortante, é perceber que aquilo não foi um erro, mas um plano, um projeto. Algo que começou muito antes do primeiro "obrigada". Na manhã seguinte, à confissão da minha neta, o mundo parecia andar mais devagar. Mas dentro de mim, algo já se movia com precisão. Como um relógio de corda que voltou a funcionar. Eu tinha um compromisso com a advogada às 10 horas e outro com meu velho amigo Samuel assim que ele conseguisse retorno. Mas antes disso, fui até o escritório mais uma vez. Peguei uma folha em branco. Nela escrevi uma única pergunta: o que ela não sabe que eu sei? Olhei para aquela frase como quem olha para um espelho e comecei a listar. Ela não sabia que eu mantinha contas sob outro CPF, o de uma microempresa que eu nunca fechei, aberta nos anos 90, usada para projetos de consultoria quando me aposentei. O CNPJ seguia ativo, e com ele uma conta jurídica que ela nunca conheceu. Ali estavam 112 mil intocados, esquecidos até por mim, até agora. Ela não sabia que parte dos bens que constam no meu nome, inclusive o terreno que herdamos da minha sogra, no interior estavam em regime de usufruto vitalício, e que qualquer tentativa de venda sem minha assinatura anularia a operação. Ela podia ter copiado minha rubrica, mas jamais teria a chave digital registrada em cartório. Ela também não sabia que, 3 anos atrás, após uma arritmia cardíaca que quase me derrubou, eu contratei um seguro de vida reverso, onde parte do benefício é pago em vida em caso de tentativa de fraude ou abandono comprovado por parte de herdeiros. Um dispositivo que ela zombou quando descobriu que existia e que agora era meu trunfo. Com esses pensamentos na cabeça, fui ao quarto, vesti minha melhor camisa, penteei o cabelo com calma e levei minha neta até a escola. Sim, naquele dia ela quis ir. Disse que precisava desenhar algo no caderno e que a professora havia prometido que falariam sobre árvores. Eu sabia que era mais do que isso. Era o desejo silencioso de tentar resgatar um pedaço da infância que ainda cabia na mochila. Deixei-a na entrada, esperei até ela acenar antes de entrar e segui direto para o escritório da doutora Cecília. Ela me recebeu com olhos preocupados como se já soubesse, e de certa forma sabia. O tipo de tristeza que se carrega nos ombros tem um jeito de aparecer mesmo sob sorrisos educados. Mostrei a ela a mala azul, a carta para Daniel, a cópia da escritura adulterada, os documentos de abertura de conta em meu nome e a transação do fundo de pensão. Ela não interrompeu uma só vez. Apenas foi anotando tudo, organizando os papéis por cor, por data, por valor. Quando terminei de falar, ela fechou a pasta devagar e disse: "Ela cometeu 2 erros. O primeiro foi subestimar o senhor. O segundo foi deixar rastros." Fiz que sim com a cabeça. Eu não precisava de elogio, precisava de estratégia. E foi exatamente o que ela me deu. Saí de lá com 3 coisas: um pedido formal de auditoria bancária sob meu nome, um protocolo de abertura de inquérito por fraude documental e um documento oficial, solicitando a guarda integral provisória da minha neta, com base em risco iminente de abandono parental e desvio de patrimônio familiar. Tudo carimbado, tudo assinado, tudo pronto. Era pouco antes do meio-dia quando meu celular vibrou. Era Samuel. Atendi e ele foi direto ao ponto. Ela nunca embarcou para Houston. O ar parou. Desapareceu no saguão. Passou pela segurança com a passagem, mas nunca entrou no avião. As câmeras do aeroporto mostram ela saindo pela saída de serviço meia hora depois. Engoli seco. Ela sumiu, mas já temos os passos seguintes. Usou um carro alugado em nome de outra mulher. Estamos rastreando. Agradeci e desliguei. Ela tinha fugido do próprio plano. Megan queria que eu pensasse que ela estava longe, inalcançável, mas ela estava aqui, em algum lugar, e aquilo fazia tudo mudar. O risco era outro agora. Ela poderia tentar voltar, poderia tentar nos calar, apagar provas, ou pior, nos reverter na história que ela mesma escreveu. Voltei para casa e preparei tudo. Instalei câmeras internas que estavam guardadas desde o Natal passado.
Ativei alertas de movimentação no aplicativo da campainha. Troquei a fechadura da porta de trás. Pedi a um vizinho de confiança que avisasse se visse qualquer carro estranho rondando. E coloquei o nome da minha neta como prioridade na clínica pediátrica e na escola, com instruções claras, nenhuma retirada, sem minha presença física. Era um jogo de xadrez agora. Ela achava que eu ainda era um peão. Mas o que ela nunca soube é que um rei, quando encurralado, aprende a se mover como ninguém espera. Naquela noite, minha neta me perguntou: ela pode voltar? Olhei nos olhos dela e disse: pode. Mas agora, quem vai embora é ela. O telefone tocou às 23h47. Não era um horário comum para ligações, muito menos depois de um dia inteiro onde cada decisão parecia ter o peso de uma década. Eu estava na cozinha, lavando a louça do jantar, uma tarefa que sempre me acalmou, quando ouvi o som seco e insistente vindo do corredor. Olhei para o visor. Número desconhecido. Mas não precisei ver o nome para saber quem era. Havia uma cadência naquelas chamadas que só pessoas como ela sabiam fazer. 3 toques longos. Depois silêncio. Depois mais 2. Como se quisesse que eu soubesse que era ela, mas não deixasse prova alguma. Deixei tocar até cair na caixa postal, mas ela insistiu. A segunda ligação veio às 23h51. Dessa vez, atendi. Não por curiosidade, mas por estratégia. Silêncio na linha por 2 segundos. E então a voz dela, como eu já imaginava, calma demais para alguém que deveria estar com medo. Oi, eu sei que você deve estar bravo. Usei o tom que aprendi nos piores momentos da minha vida. Neutro. O que você quer? Ela hesitou. Engoliu seco. Eu preciso de ajuda. Ri, mas não foi um riso alto. Foi mais uma respiração puxada pela garganta. Ajuda? Perguntei, como quem tenta entender a semântica da palavra. Ela continuou. As coisas não saíram como eu esperava. Eu estou presa. Sem acesso à conta, sem hotel, sem passagem de volta. E por que isso seria problema meu? Perguntei. Ela respondeu sem responder. Porque tem uma criança aí. E porque eu sei que você ainda tem coração. Fiquei em silêncio. E então disse: a única criança aqui está segura. Quanto ao meu coração, ele está onde sempre esteve, do lado certo da história. Ela ficou muda. E por um instante, achei que tivesse desligado. Mas então a voz voltou mais áspera. Você não entende, tá tudo errado agora. Eu preciso falar com minha filha. O tom de exigência. Aquele tom que ela usava quando achava que tinha controle. Ela tá dormindo, respondi. Como uma criança deve dormir, em paz, sem precisar escutar a própria mãe planejando abandoná-la. A voz dela falhou por um momento. Você não entende o que eu vivi. Eu fiz o que fiz porque era necessário. Não, Megan, corrigi. Você fez o que fez porque acreditou que ninguém ia perceber. Porque achou que podia usar e descartar quem te estendeu a mão. Você só não esperava que uma criança de 7 anos fosse mais leal que você. Ela tentou uma última cartada. Olha, eu posso explicar. Eu só preciso que você assine um documento rápido. É para resolver as coisas, não é nada demais. É só uma autorização. Eu desliguei. Não por desprezo, mas porque não havia mais o que escutar. E eu sabia. Com cada célula do meu corpo que ela ligaria de novo, ela ligou. Várias vezes. Em números diferentes. A 0012, 0025, 0083 uma vez tentou por vídeo. Eu bloqueei. Em todas elas, o padrão era o mesmo. Desculpas misturadas com manipulações. Tentativas de me puxar de volta para o tabuleiro que ela mesma tinha incendiado. Mas eu não era mais peça de jogo nenhum. Eu era o dono da caixa agora. Na manhã seguinte, Samuel me enviou um áudio. Temos imagens dela em um hostel no centro. Tentou pagar com cartão pré-pago, foi recusado. Testemunha disse que chorou. Depois pediu emprestado um celular e saiu. Ele fez uma pausa antes de continuar. Ela está desesperada. E isso a torna perigosa. Eu sabia. Era o que mais me preocupava. Porque pessoas desesperadas não agem com lógica. Elas atacam. Elas acusam. Elas gritam primeiro para não ouvirem a própria culpa. Por isso, no mesmo dia, entreguei na delegacia uma cópia integral de tudo o que havia reunido. Formalizei as acusações. Levei a escritura adulterada. Os documentos bancários. Os áudios da ligação. O testemunho da minha neta, já transcrito pela advogada. E pedi com toda calma a medida protetiva. Quero distância segura. Não por mim, mas pela criança, o delegado entendeu de imediato. Essas coisas estão acontecendo com mais frequência do que o senhor imagina, seu Roberto. E quase sempre, quem é mais velho só percebe quando já perdeu tudo. Assenti. Mas dessa vez não. Ele sorriu. Não mesmo. O senhor virou o jogo.
Ao voltar para casa, vi minha neta no quintal, desenhando o que parecia ser um farol, alto com luz na ponta, colorido. Era como se ela quisesse marcar onde estávamos agora, não mais à deriva. Naquela noite recebi uma última ligação. Dessa vez ela deixou um recado na caixa postal. A voz já não era a mesma. Estava molhada, instável. Você vai deixar a gente na rua mesmo? É isso depois de tudo? Eu sei que cometi erros, mas pensa na Emily, pensa na sua neta. Eu não tenho para onde ir. Ela usou o nome da filha como escudo, como argumento, como última chance. Mas o que ela não sabia, ou recusava-se a aceitar, era que a única coisa que me impediria de responder era tudo que eu sabia, porque agora cada frase dela vinha carregada de prova contra si mesma, cada palavra, um recibo, cada apelo, uma confissão e cada ligação perdida, mais um passo em direção ao fim. Ela voltou numa sexta-feira cinza, dessas que parecem existir só para ensinar a gente que paz demais nunca dura sem teste. O interfone tocou às 14h03. Eu estava limpando o chão da varanda quando ouvi o som. Demorei alguns segundos para atender, não por hesitação, mas porque eu já sabia quem era. E quando ouvi a voz do outro lado da linha, baixa, contida, carregada de uma doçura falsa que já não colava mais, confirmei. Sou eu. Megan. O silêncio que se seguiu foi meu, intencional. Então ela disse, eu não vim brigar. Só preciso falar com você. Com a Emily, por favor. Por um instante, confesso, meu corpo hesitou. Não por vontade de vê-la, mas pelo susto de perceber que mesmo agora, depois de tudo, uma parte minha ainda reagia à voz de alguém que eu acolhi, defendi, protegi, e que agora voltava sem desculpas, sem arrependimento verdadeiro, só porque o plano dela afundou. Eu desci, não por ela, mas por mim e pela minha neta, que assistia da janela do corredor, de trás da cortina, com os olhos tão atentos quanto os meus. Abri o portão. Megan estava ali, roupa amarrotada, cabelo preso às pressas, maquiagem borrada nos cantos. E ainda assim havia nela uma pose ensaiada, uma compostura falsa, como se quisesse me convencer de que tinha controle. Mas dessa vez o palco era meu. Você tem 5 minutos, eu disse sem abrir espaço para cordialidade. Ela engoliu seco. Olhou para os lados como se esperasse plateia. Não havia, só a verdade. Eu sei que fiz tudo errado, começou. Eu estava desesperada, sem apoio, com uma filha nos braços, e você sempre me olhando como se eu não fosse suficiente. Fiz que não com a cabeça. Você não errou por desespero. Errou com método, com cálculo, com antecedência. Mostrei a cópia da carta para Daniel que eu tinha no bolso. Você queria desaparecer. E só não conseguiu porque ela, sua filha, me avisou primeiro. Ela baixou os olhos. Por segundos ficou em silêncio, mas eu conhecia aquele silêncio. Era a pausa de roteiro. E logo veio a virada. Eu sei que você pensa que sou um monstro, mas eu sou mãe. A Emily é tudo para mim. Você abandonou a própria filha, Megan. Não, eu precisava de ar. De liberdade. De uma chance de começar de novo sem nós. Completei. Sem mim? Sem a responsabilidade de ter sido acolhida? Sem o peso de ter que dividir a vida com quem te sustentou quando você não tinha nada? Ela respirou fundo e então disse o que já vinha preparando. Eu quero vê-la. Ela não quer te ver. Isso a desmontou mais do que qualquer frase. Ela recuou um passo. Você não pode impedir. Eu sou mãe. Sou guardião legal agora. Oficial. Medida já está registrada. Você foi notificada? Ela não respondeu, então tirei do bolso o envelope carimbado. Havia da liminar. Estendi com calma. Você perdeu o direito de entrar nesta casa. E enquanto o juiz não disser o contrário, você está proibida de se aproximar. Ela não pegou o papel. Apenas olhou para ele como se fosse uma sentença. E era, mas não uma vingança. Era justiça. E era limite. Era o preço de tudo que ela tentou apagar com um bilhete de aeroporto e um sorriso falso. Você pode se arrepender disso, sabia? Não mais do que me arrependeria se deixasse você entrar de novo. A resposta saiu fria. Mas foi a mais sincera que já dei a ela desde o dia em que a conheci. Ela virou o rosto. Limpou uma lágrima que talvez fosse verdadeira, mas já não importava. Porque quem planeja o fim de uma família não pode querer a compaixão de quem sobreviveu aos escombros. Antes de sair, ainda tentou. Você vai mesmo fazer isso com a Emily? Vai separar ela da mãe dela? E eu respondi, não. Você já fez isso no instante em que disse que não dava para levar os dois. Ela quis dizer algo, mas não disse. E foi embora. Sem gritar, sem virar o jogo,
sem conseguir nada além de um portão fechado atrás de si. De volta à sala, minha neta estava sentada no sofá, com um livro no colo. Me olhou e perguntou: "Ela foi embora de verdade agora?" Assenti. Foi, e dessa vez sem passagem de volta. Naquela noite assistimos a um filme, com pipoca, cobertor e luz apagada. Pela primeira vez desde o início de tudo, senti um pedaço de normalidade entrando pela fresta da janela. Como se, mesmo com as rachaduras, a casa estivesse se reconstruindo por dentro. O telefone tocou uma última vez às 2 da manhã. Era uma mensagem, sem nome, sem ponto final, apenas 3 palavras. "Você me destruiu. Li." Relembrei tudo o que ela tinha feito. E então respondi: "Não, você já chegou destruída. Eu só parei de consertar." Apaguei a conversa e dormi, como alguém que sabia que a paz, às vezes, começa depois que a máscara cai. Não existe exatamente um dia em que a paz volta. Ela não chega com aviso, nem com fogos de artifício. Não tem buzina, não tem corte de fita. Ela simplesmente começa a aparecer nos detalhes, como aconteceu com a gente. Primeiro foi o café da manhã sem sobressalto. Depois, a escola ligando só para dizer que minha neta havia tirado nota máxima num desenho sobre família segura. Depois foi o silêncio. Não aquele que pesa, mas o que conforta. O silêncio de uma casa que já não espera mais que a porta seja aberta por alguém que não merece entrar. Faziam exatas 3 semanas desde a última vez que Megan tentou contato. A liminar foi mantida. A guarda provisória virou definitiva com o apoio do Ministério Público e o testemunho da própria criança. A investigação por fraude ainda corria, mas as contas tinham sido bloqueadas e todos os acessos aos meus documentos revogados. O que havia sido desviado não voltou. Mas o que importava agora era que ela também não voltava mais. Eu e minha neta começamos a reorganizar a vida. Aos poucos, decidimos juntos mudar de casa. Não porque esta estivesse amaldiçoada, mas porque a dor aqui tinha teto, piso e cheiro. Eu queria que ela tivesse lembranças novas. E eu também. Por isso vendi o imóvel com um certo alívio. A escritura antiga, aquela que ela tentou falsificar, foi rasgada diante do cartório, com direito a carimbo de anulação e risada discreta do escrevente. Com o valor da venda, comprei uma casa menor, térrea no interior, perto de uma praça, de uma escola comunitária e de um campinho onde as crianças ainda jogam bola com o joelho ralado e chinelo voando. Era simples, mas era nossa. Sem sobras do passado, sem sombra na parede. O dia da mudança foi como um novo aniversário. Ela acordou empolgada, ajudou a embalar as coisas, desenhou corações nas caixas que tinham livros e bonecas e escreveu com canetinha rosa: "Essa vai no meu novo quarto, vovô." Eu lia aquilo e sentia algo dentro de mim que fazia tempo que eu não sentia. Leveza. No primeiro dia na casa nova, pendurei o retrato da minha esposa na sala. Coloquei em cima da estante um pequeno vaso com lavanda, que era o cheiro preferido dela. Minha neta ajudou a escolher a nova cortina, azul clara, da cor do céu quando a gente está feliz, como ela disse. E nesse céu, eu comecei a respirar melhor. Caminhamos pela vizinhança nos primeiros dias. Descobrimos um mercadinho onde o dono ainda anota na caderneta. Uma padaria que assa pão às 5 da manhã. Um senhor que toca violão no banco da praça todo sábado às 18 horas. E em todos esses lugares, ninguém me olhava como o homem que foi traído. Nem ela como a menina abandonada. Éramos apenas o avô e a neta que estavam recomeçando. E isso era tudo o que eu precisava ser. Na primeira semana, recebi uma carta, sem remetente, escrita à mão. Reconheci a letra na hora, Megan, 2 páginas, cheias de explicações, palavras como culpa, perdão, saudade. Li uma vez. Depois guardei num envelope pardo e escrevi na frente: "Lida, mas não aceita." Guardei no fundo de uma gaveta trancada. Não porque ainda me feria, mas porque às vezes a gente precisa guardar certas dores como prova, não contra os outros, mas contra nossa própria memória fraca. No segundo mês, minha neta me pediu para adotar um cachorro. Disse que queria um companheiro. Fomos ao abrigo da cidade e ela escolheu o mais magrelo da ninhada. Um vira-lata com uma orelha caída e olhar desconfiado. "Ele parece com a gente, né?" Ela disse. Levei os 2 para casa com o coração cheio. Batizamos o cachorro de novo, porque tudo nele era isso. Novo jeito de dormir no sofá, novo som no quintal, novo motivo para sorrir. Ela começou a escrever histórias na escola. A professora me chamou uma tarde para dizer: "Ela tem uma imaginação poderosa, seu Roberto. Mas o mais bonito é que todas as histórias terminam bem." Eu sorri.
E respondi: é que agora ela acredita que isso é possível. Às vezes, quando a noite cai e o mundo silencia, eu ainda olho para o passado como quem revira a gaveta antiga. Lembro do som da voz dela mentindo ao telefone, do cofre aberto, do rosto da minha neta dizendo: vovô, precisamos ir agora. Mas essas lembranças já não me cortam como antes. Elas apenas me lembram do caminho que tivemos coragem de sair, antes que nos explodissem lá dentro. Hoje temos uma rotina: café com leite e pão na chapa, desenhos na parede, uma xícara de chá às 20, um latido no portão. E nenhum telefonema que me tire o sono. A dor passou? Não. Mas ela cansou de bater em quem não abre mais a porta. E a Megan? Nunca mais tivemos notícias diretas, mas soube por terceiros que ela tentou viver como se nada tivesse acontecido. Tentou contar outra história, se colocar como vítima. Mas o mundo não a ouviu com o mesmo silêncio de antes, porque dessa vez a história verdadeira tinha saído primeiro, e nós seguimos. Não porque esquecemos, mas porque decidimos que a melhor vingança contra quem tentou nos apagar era continuar brilhando, na simplicidade, na integridade, na paz.